Paz do Senhor a todos os irmãos, passando mais um dia com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo que nos leva para o céu. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero, falar sobre a presença de Deus nas nossas vidas, a importância de nós termos a presença do Senhor na nossa vida. Em Êxodo 33, aleluia, 33, versículo 14, diz assim: Disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia a importância, Moisés que andava com Deus, que vivia na presença de Deus, operando prodígios e milagres, e Deus usando ele de uma forma tremenda. Ele sabia que tudo, aleluia, que o Deus operava através dele era pela presença do Senhor na sua vida. Então, nesse determinado momento, aonde, aleluia, Moisés, fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Aleluia. Ele estava dizendo: Senhor, eu não quero nada além da tua presença. Eu não quero anjo, eu não quero nenhum grande exército, eu não quero grandes homens do meu lado, mas eu quero a tua presença. Porque olha aqui o que ele fala: Senhor, como pois se saberá agora que tenho achado graça, aleluia, aos teus olhos, eu e o meu povo? Aleluia. Acaso não é por andares tu conosco? Aleluia. E separados somos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles eram um povo separado, nós somos um povo separado, nós não somos, aleluia, deste mundo, como diz a palavra do Senhor. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, aleluia. A nossa pátria é o céu, e o que nós precisamos nesse tempo presente, onde a palavra de Deus diz que os dias são maus, nós precisamos desesperadamente da presença do Senhor na nossa vida. Moisés entendia que ele precisava da presença de Deus, como sempre foi, desde o início, para ele conduzir o povo de Deus, onde ele conduziu o povo de Deus, aleluia, por mais de 40 anos, aleluia. Se não fosse a presença de Deus, ele não teria tido êxito, ele não teria conseguido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor respondeu para ele. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que você tem pedido, aleluia, porquanto achaste graça aos meus olhos e eu te conheço por nome. Que coisa linda, Aleluia. O Senhor ouviu a petição de Moisés: a minha presença irá contigo e te dará descanso. Eu quero dizer que quando a presença do Senhor nos acompanha, que quando a presença do Senhor é na nossa vida, Ele nos dá descanso e nos acompanha em tudo que nós fazemos, aleluia, porque o Senhor está falando, aleluia, achaste graça aos meus olhos. Como é bom nós acharmos graça, aleluia, diante de Deus, Aos olhos de Deus nós acharmos graça, aleluia, e te conheço por nome. Eu quero dizer que o Senhor, aleluia, na terra existem milhões e milhões e milhões de pessoas, mas o Senhor, aleluia, Ele nos conhece pelo nosso nome, aleluia.
Que coisa mais linda, né? Saber que entre milhares e milhares de pessoas que habitam na terra, o Senhor conhece a cada um de nós pelo nosso nome, como diz em Isaías: Tu és meu e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou também deixar uma palavra que continua falando, né, sobre a presença. Na época antiga, na época de Davi e dos homens mais antigos, a presença de Deus, aleluia, não é hoje como nós, que quando aceitamos a Jesus, aleluia, somos batizados com o Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Naquela época, a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. E aqui em 1 Crônicas 13, conta uma história da Arca de Deus que esteve na casa de Obed-Edom. A presença de Deus estava na casa de Obed-Edom. Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 6, que diz assim: E então Davi, com todo o povo de Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate Jearim, que estava em Judá, para subir dali a arca de Deus. Aleluia. O Senhor que habita entre os querubins, sobre qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus em um carro da casa de Abinadab e Uzá, e Aiaó guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e com alaúdes, e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter a mão na arca, porque os bois, aleluia, tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Aleluia. Como que nós temos carregado a arca do Senhor? Como que nós temos carregado a presença do Senhor, que hoje não temos mais a arca, mas é a presença? Será que nós estamos carregando a presença do Senhor de qualquer maneira? Será que nós estamos dando bom testemunho como cristãos, né? Nós carregamos o nome, aleluia, do Senhor na nossa vida. Nós somos, né, embaixadores de Cristo nessa terra. E como será que nós estamos carregando a presença dele? Porque esse homem chamado, né, Uzá, aleluia, ele achou que ele poderia colocar a mão, aleluia, na arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, e ele foi fulminado na hora por causa disso. Sabe por quê, irmãos? Eu estava lendo aqui em 1 Crônicas 15 e estava falando aqui no 2 assim: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu. Então não era qualquer pessoa que podia levar a arca da aliança do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Só os levitas. Aleluia, porque o Senhor os tinha elegido, aleluia, para levarem a arca e para o servirem eternamente. Então, pensando nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje, né? Hoje nós estamos no tempo da graça. Muitas vezes nós carregamos a presença, nós que carregamos a presença de Deus, né? Muito embora nós sejamos homens falhos, imperfeitos, mas lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro,
né? A gente não vê ninguém ser fulminado como nos dias de Davi. Mas mesmo assim, nós temos que ter zelo, né? Por aquilo que nós carregamos. Nós carregamos a presença do Deus Altíssimo na nossa vida. Aleluia. E o Senhor, aleluia, nos convida, né? Nos chama nesse dia de hoje para analisarmos a nós mesmos, como diz a palavra. Analise-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Que forma que nós estamos, né? Entrando na presença de Deus, saindo da presença de Deus, nos comportando, né? Que forma que nós estamos agindo, né? Sabendo que o que habita em nós é algo tão precioso, tão grandioso quanto a presença do Rei da Glória. E eu quero dizer também que essa palavra fala sobre um homem que foi ricamente abençoado. A arca, antes de chegar na casa de Obed-edom, ela passou por vários lugares, e mas em nenhum lugar nós vimos, aleluia, a Bíblia falar o que fala aqui no capítulo 13, versículo 14, fala assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, aleluia, em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Por quê? Porque ele entendeu, talvez os outros lugares por onde a arca passou, ela apenas ficava ali num lugar colocada nas tendas por onde, né? Porque naquela época eram em tendas, né? Que a arca ficava, e muitas vezes era apenas uma arca e as pessoas não deram o devido valor. Mas quando a arca chegou na casa de Obed-edom, a palavra de Deus diz que, embora tenha ficado apenas 3 meses, o Senhor abençoou a sua família, a sua casa poderosamente, porque eles entenderam que aquilo que estava na casa deles era precioso demais. Era a arca da aliança, era a presença do Senhor. Será que nós conseguimos entender, aleluia, na nossa vida, que o que habita em nós, que a presença de Deus é tão valiosa, tão rara, tão preciosa, aleluia, que ela pode não somente abençoar as nossas vidas como nós somos abençoados, mas também toda a nossa casa, a nossa família, aleluia. É assim, irmãos, que nós temos que ver, aleluia, ter essa visão da parte de Deus, assim como Obed-edom, ele entendeu, não, na minha casa está a arca do Senhor, a presença do Deus Altíssimo, aleluia. E por causa disso, eles foram ricamente abençoados. E o Senhor, nesse dia de hoje, Ele quer que eu e você tenhamos essa consciência de que quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida e na nossa casa, irmãos, nós podemos passar por lutas, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas a bênção do Senhor, aleluia, que enriquece, aleluia, e não traz dores, ela estará sobre a nossa vida, porque aonde a presença do Senhor está, aleluia, a bênção do Senhor chega, a provisão chega, o milagre acontece, a cura acontece, aleluia. É essa palavra que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje, aleluia. A presença do Senhor, aleluia. Hoje ela não é mais, né, física, aleluia, ela habita. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E vamos ter cuidado, porque esse homem chamado Uzá, aleluia, ele foi morto
por carregar a arca do Senhor não da forma que deveria. Como nós estamos carregando a presença do Senhor na nossa vida. Como nós estamos, aleluia, passando, né? Aleluia, essa presença para as outras pessoas. Como as pessoas estão vendo, né? A presença de Deus através das nossas vidas. É algo muito sério e muito precioso, porque nós não podemos carregar a presença de qualquer maneira. Nós não podemos achar que nós vamos carregar a presença do Rei da Glória de qualquer maneira, agir de qualquer maneira, fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira, né? O Senhor nos chamou, como eu li aqui, aleluia, em Moisés, em Êxodo 33. Nós somos separados, um povo separado, né, de Deus, de toda a terra. Aleluia. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler novamente, porque eu fiquei impactada com essa palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a gente não faz o que a gente quer, né, irmãos? A palavra é o Senhor quem escolhe. É o Senhor, aleluia, que escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Mas aqui no 16 ele fala assim: pois como se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco? Porque o Senhor andava com eles, e separados eles eram, né? Seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra. O Senhor nos chamou para sermos separados, nós, né, de todo o povo da terra. Não importa quantas religiões existem, quantos povos existem, se os ímpios que existem, o Senhor nos chamou para sermos separados, aleluia. E nós carregamos a presença do Senhor na nossa vida. Precisamos ter cuidado da forma como temos carregado a presença do Senhor na nossa vida. Todos os dias é dia de conserto, todos os dias é dias de reafirmarmos a nossa aliança com nosso Deus, para nós andarmos dignos, né? Dignos de carregar a sua presença na nossa vida. Antes de mais nada, também gostaria de pedir para que os irmãos estejam, né, compartilhando essa live desse dia com mais irmãos, para que a mensagem do Senhor seja, né, propagada. E você dê o seu like, esteja se inscrevendo no canal e muito mais pessoas, né, estarão ouvindo essa palavra, que por onde essa palavra, que não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, onde essa palavra chegar, que pessoas sejam, né, salvas, sejam libertas, sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. O poder não está em nós, o poder está na palavra de Deus, né? Então, desde já eu peço que você compartilhe, que você compreenda o que o Senhor está tentando, né? Que o Senhor está falando conosco neste dia de hoje. A presença do Senhor, ela irá contigo, diz o Senhor, neste dia de hoje, e ela te dará descanso. Talvez você esteja preocupado com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Aleluia. Como diz lá na história de Marta e Maria, que Maria ela buscou a melhor parte e isso não lhe foi tirada, a presença do Senhor, aleluia. A presença irá contigo e te dará descanso, descansa, confia no Senhor, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra nesse dia de hoje,
que Deus está falando contigo, que Ele está falando comigo. A minha presença irá contigo, aleluia. O que você está temendo, aleluia? Você está no hospital, aleluia, minha presença irá contigo. Você está no trabalho, a minha presença está contigo. Aonde você está, a minha presença irá contigo. Você está na rua, você está em casa, a minha presença, aleluia, irá contigo, porque a presença do Senhor habita em nós, amém? E deixo essa palavra, aleluia, a qual o Senhor colocou no meu coração para esse dia de hoje. E nesse momento eu vou fazer uma oração para finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Pai, nós estamos aqui nesse dia de hoje, Pai, porque a Tua presença, Senhor, ela é tudo o que nós precisamos, Pai. Tu és santo, Pai, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, e nós carregamos, o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de carregarmos a Tua presença. Deus, nos ajuda, Senhor, a ser fiel, a sermos dignos, Senhor, a honrar, Senhor, aleluia, Senhor, a Tua presença, aquilo que o Senhor começou a fazer na nossa vida, desde o dia que nós começamos a andar contigo. Muitos já têm 30 anos de caminhada, muitos estão começando agora, muitos já têm 50 anos de caminhada, não sei quanto tempo cada um está andando contigo, Senhor, mas eu sei que cada um tem carregado a sua presença. Nos ensina a carregar a tua presença para que nós não sejamos reprovados por ti, porque eu creio que hoje, no tempo da graça, o Senhor é muito maravilhoso e não fulmina, Senhor, os homens, como no tempo de Davi, que Uzá foi fulminado porque ele colocou a mão na Arca da Aliança, Senhor. E a Arca da Aliança era algo muito preciosíssimo, Pai, naquele tempo, porque simbolizava a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a carregar a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, com zelo, Pai, com temor, aleluia, porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para que nós hoje, Senhor, pela graça, nós fôssemos salvos e habitasse o Teu Espírito Santo em nós, a Tua presença habita em nós. Nós somos templo do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, nos ajuda, Pai, ajuda os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai, que nós possamos identificar aquilo que não Te agrada em nós, Pai, que nós possamos nos converter todos os dias, que nós possamos todos os dias, Senhor, ser transformados, regenerados pelo poder da Tua palavra, para que nós possamos carregar a Tua presença, Senhor, aleluia, com dignidade, Pai. Nos faz dignos, Senhor, aleluia, de carregar a Tua glória, de carregar a Tua presença, Pai. Visita cada irmão nessa tarde de hoje, visita cada família, que assim como a casa de Obed-Edom foi abençoada por 3 meses apenas, que a Arca da Aliança ficou, Senhor, na casa deles, Pai. Assim seja na nossa casa e na nossa família, que a nossa vida, todos os dias da nossa vida, Pai, sejamos abençoados por termos a Tua presença na nossa vida e na nossa casa, Pai. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja salvando, que o Senhor esteja libertando, aleluia, pelo poder que há no nome de Jesus. Como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, abençoa as famílias nesta tarde, de cada irmão e cada irmã, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Abençoa a nossa casa, a nossa família, meu Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra, confirma com teu amém, confirma, Senhor, eu creio que a Tua presença, ela habita na minha vida e na minha família e na minha casa, aleluia, e as bênçãos do Senhor, elas te acompanharão por onde quer que você esteja, amém? Em nome de Jesus, eu louvo e adoro o Senhor na tarde desse dia e agradeço
pela vida de cada um dos irmãos ao qual eu estou orando, mesmo quando eu estou fazendo os vídeos, estou apresentando não somente esse canal, aleluia, mas as vidas, né? A sua vida todos os dias em oração, aleluia, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Você pode deixar o seu nome, motivo do seu pedido de oração, alguém que você deseja que seja curado, liberto, salvo, né? E eu estarei durante todos os dias colocando em oração a sua casa, a sua família, para a glória do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.